E aí, pessoal, o fato do final de semana foi Tyson e a agressão ao presidente do Internacional em uma rede social. O que isso tem a ver com o Grêmio, a relação com o Douglas Costa e o fator Luizito, que escancarou um tipo de conduta que nós temos que falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da HMB Caruei. 2023 começou e você também tem a oportunidade de ser guiado pelo novo. A HMB Caruei está em condições imperdíveis neste mês para você conquistar o seu Hyundai. Sinta a tecnologia, sinta a inovação, sinta a segurança que só a Hyundai proporciona. Aproveite as condições imperdíveis deste mês e garanta o seu carro 2023 com preço de 2022. HB20 Limited com bancos em couro grátis e ainda toda a linha Creta com IPVA 2023 grátis. Sinta a experiência de um Hyundai realizando o test drive HMB Caruei, você guiado pelo novo em Porto Alegre, na Ipiranga 5570, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Gente, o principal fato no mundo esportivo no final de semana foi uma live que participou o jogador do Internacional, no caso o ex-jogador do Internacional, Tyson, formado no Internacional, e que nessa segunda saída do clube acabou fazendo uma série de acusações e agressões ao presidente do Internacional. Eu vi aquilo, e claro que no âmbito do Grenal, da disputa Grêmio Internacional, na rivalidade, aquilo ali pro gremista veio como uma espécie de, pô, olha aí, um erro lá, um erro aqui. Mas se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que uma semana antes, a notícia foi uma agressão do ex-jogador do Grêmio, Douglas Costa, à diretoria do Grêmio. No caso, a Romildo Bolzan e também a Denis Abraão, então vice-presidente de futebol. E muito parecida, no mesmo tom, na mesma linha. Estou indo, não tenho problema com torcedor, eu não vou deixar de ser gremista, eu não vou deixar de ser colorado. Muito parecido. E jogadores muito diferentes. Muito diferentes. Acho até que jogaram juntos, lá no Shakhtar, talvez, lá logo que o Douglas saiu, não sei se chegaram a jogar juntos, mas pouco importa. O fato é que são jogadores formados nas categorias de base, que foram para o leste europeu. Depois o Tyson ficou por lá, o Douglas ainda foi para voos maiores, como o Bayern de Munique, como a própria Juventus. O Tyson ficou por lá, mas eu não quero fazer comparação técnica de um ou outro jogador, pelo contrário. Eu quero tentar entender a geração que nós estamos criando. Porque se nós olharmos, por exemplo, uma semana antes teve a apresentação e todo o componente em cima do jogador Luizito Soares, saído do Uruguai, que foi e ganhou o mundo lá jogando em grandes clubes, e que veio com uma outra linha. Aqui Tyson e Douglas Costa vieram e foram saudados pelo torcedor, mas vieram com um componente diferente, com uma linha de competição diferente. Tanto um quanto o outro não conseguiram dar a resposta e vieram com um tom de liderança, de quase como caridade, ganhando muito dinheiro ambos aqui. Eu vim por muito menos porque eu torço pro time. Esse foi o componente básico dessa conversa. E acho que aí entra uma reflexão importante para nós torcedores, tanto de Grêmio como de Internacional, e vem uma reflexão junto com a torcida. Todos nós, criamos uma geração de jogadores brasileiros mimados. Montamos uma linha de
superdimensionar até mesmo a capacidade intelectual deles, tratando como se fossem diferentes por algo que eles não são. Essa relação que nós estamos fazendo com os jogadores está, de alguma maneira, destruindo algumas estruturas que são fundamentais nas relações humanas. Uma delas é o mérito. Tratando por super-homens, jogadores normais, que devem ser tratados normalmente. Mas, em razão da rivalidade, e aí a gente pode fazer a comparação, porque eles vieram em épocas diferentes, mas com o mesmo componente. E tratando também, e aí o ponto principal, como grandes soluções, grandes estruturas. E isso desde a base. Tivemos há poucos dias, por exemplo, um jogador desistindo de jogar pela pressão, que foi o caso do Jean-Pierre, ou pela forma como foi tratado. O brasileiro mudou a sua relação com seus grandes ídolos. Nós tivemos há pouco o Roberto Dinamite, antes um pouco o Pelé, nos deixando grandes ídolos de verdade. Nós temos ainda no futebol, nós temos no Grêmio o Renato, nós temos no Inter o Falcão, nós temos o Zico, no Flamengo nós temos grandes ídolos do futebol, mas eu acho que a nossa busca por ídolos está começando a transformar essa geração, ou essas últimas gerações, sobretudo a última, numa geração que é de cristal intocado e que não representa a pura verdade do que nós estamos construindo. Hoje fica evidente que são jovens, até mesmo com grande falta de estrutura básica, e que no primeiro desconforto saem atacando, agredindo, mesmo que eles sejam super bem remunerados, que eles sejam tratados sempre como se fossem superastros. Esse episódio do Tyson é muito próximo ao episódio do Douglas Costa e muito parecido. E quando tu começa a ver semelhanças em casos que não são relativamente idênticos, realmente idênticos, tu começa a ver, opa, isso é uma forma de comportamento natural entre essa geração. E aí tu precisa olhar para dentro do que tu está fazendo e entender, opa, eu estou criando sim algo falso em cima das minhas expectativas, das minhas necessidades, e transformando o futebol em algo que não deveria ser transformado. Tyson e Douglas Costa, uma geração de mimados que a gente pode colocar em Neymar, que a gente pode colocar em outras estruturas que a gente vê a fragilidade no primeiro desconforto. No primeiro desconforto, tu vê a fragilidade. Grêmio Internacional precisam pensar sobre isso. Grêmio Internacional e seus torcedores, Grêmio Internacional e suas estruturas, a imprensa do Rio Grande do Sul, o comportamento de todos nós. Eu fiz a minha meia-culpa, eu superdimensiono muitas vezes quem não merece, ou não é nem não merece, quem eu não conheço ainda, porque talvez dentro dessas estruturas que a gente está criando aqui, nós tenhamos ídolos mais sólidos, intelectualmente mais bem desenvolvidos, mas não antes de conhecer. Me parece que essa é uma das principais mensagens que essa comparação traz. 2 clubes, 2 jovens, 2 ídolos e 2 respostas idênticas em épocas diferentes. Essa me parece a principal mensagem saída dessa comparação Douglas Costa-Tyson, que se fez também idêntica na hora de ir embora, criticando quem o contratou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.